Me ajude um pouco, eu sou padre, eu atendo as pessoas, eu tenho um confessionário, desculpe a palavra, é um programa de rádio, das 10 às 11, é ao vivo. E eu atendo, eu não faço filtro. Alô, como é que vai? É direto? É direto. A pessoa liga, eu estou com um problema. Então, geralmente são problemas espirituais, problemas físicos, problemas mentais. E eu atendo. Eu entro em cada rascada que você não tem noção. Tem padres que falam que na hora eles se benzem e dizem, não sei como é que você vai sair dessa. Mas eu cuido da parte espiritual, sou autodidata, leio muito na parte psiquiátrica e leio muito, tanto que eu leio seus livros, e na parte psicológica. Por que esse estigma, quando eu falo para a pessoa, por favor, você promete, você vai procurar um psiquiatra, você vai procurar um profissional, porque você consegue avaliar por que esse tabu, essa resistência à psiquiatria? Consigo. Eu me lembro até quando eu fui falar para o meu professor de clínica médica, que eu também trabalhei com ele, que eu ia fazer psiquiatria, ele olhou para mim e falou assim, mas tão inteligente, que inteligência desperdiçada. Olha aí. Gente, presta atenção aí, gente. E aí eu falei assim, não se incomode, porque a base que você me deu de clínica geral eu levarei para psiquiatria. Então, assim, tem um preconceito porque as pessoas, até muito pouco tempo atrás, as pessoas achavam que o cérebro era, assim, a sede do psiquismo. Como se psiquismo fosse um fantasma, né? Sim. Isso é coisa do psiquismo, isso é verdade. coisa da sua cabeça. Tá, mas o que é psiquismo? Isso é uma doença psicossomática. Como se que não diz nada. Que não diz... Entendeu? Eu acho engraçado esses jargões, assim. Exatamente, que não dizem nada. Então, eu acho que durante muito tempo essa ignorância, essa falta de informação, essa falta de popularizar o conhecimento sobre o funcionamento da mente, funcionamento do cérebro, do corpo como um todo, criou esse preconceito por ignorância. Geralmente, a ignorância traz muito preconceito. Verdade. Então, por exemplo, quando eu falo assim, quando eu escrevi o Mentes Depressivas, eu botei a doença do século. Sim. As 3 dimensões da doença do século. Eu botei corpo, mente e espírito. E não falei de religião, falei de espiritualidade, respeitando todas as religiões. Por quê? Porque nós temos uma espiritualidade. Como você vai exercer, é uma escolha sua. Então, as pessoas ainda têm isso. Tem gente que, por exemplo, outro dia eu falei alguma coisa do tipo, assim, que eu achava que a criação, o Big Bang, tinha sido um grande ato de generosidade, uma explosão de amor de Deus. Sim. Na minha visão. E a pessoa chegou, botou assim, deixando de seguir agora. Deus é imagem e semelhança minha. Meu Deus. Aí eu ainda falei assim, gente, que arrogância. Deus é bem melhor do que eu. Imagem e semelhança eu não sou, não. Pois é. Ele é inimaginavelmente melhor. Como diz Santo Agostinho, tudo que se falar de Deus é inversamente proporcional ao que ele é. Então, as pessoas... Eu tenho muito medo desses extremismos. Muito, me apavora. Mas você percebe que está começando a Eu acho que está melhorando muito. E aí eu me pego, por exemplo, hoje, crianças vêm falar comigo. Tipo assim, eu gostei do seu livro. Falei, você não pode ter lido meu livro, sei lá, o Mentes Inquietas. Ele falou, não li, mas depois que minha mãe leu, ela me tratou muito melhor. Então, um abraço da minha afilhada de 13 anos, que ela está na escola e ela disse assim, você vai entrevistar a doutora Ana Beatriz? Manda um beijo, porque eu sou apaixonado, eu quero tirar uma foto. Como é o nome dela? Helena. Helena, beijo, Helena. Impressionante como você está atingindo os adolescentes. Porque eu não explico. Isso aí eu não sei te explicar. Talvez seja essa... Eu faço questão assim, se você complica um assunto, você não sabe desse assunto. Verdade. Quando a arrogância e a vaidade passam além da tua vontade de transmitir, não vai transmitir. Então, eu não sei. É criança, adolescente. E, querendo ou não, Reginaldo, vou fazer 57 anos esse mês. Então, assim... Eu já peguei gerações. É verdade. Eu não sei por que essa nova geração. Talvez porque eu não tenha me acomodado na mesma forma de passar o conhecimento. Eu peguei ali um período que eu fazia muito televisão. Sim. Né? Verdade, você fez muita televisão. Mas tem uma geração, porque essa geração nova, a Helena, por exemplo, pouquíssimo vê televisão. Por quê? Aí vieram os podcasts, que eu levei muito tempo para... entender o que estava acontecendo, tipo assim, mas as pessoas não conseguem
ver uma entrevista de 5 minutos, eles querem tudo resumido no TikTok. Né? Como é que vai dar certo um podcast? Mesmo questionamento. Não foi? Eu fui resistente a esse negócio de podcast. Eu também. A equipe aqui sabe, eu falava, não, tô aqui. Não, eu fiquei observando. Aí, ano passado, o Vilela, do Inteligência LTDA, poxa, vem aqui, Eu falei assim, tá, eu vou estar em São Paulo. Eu falei assim, então vou numa sexta-feira. Sexta-feira é o pior dia para se fazer um podcast ao vivo. Aí ele, tá bom, ok, sexta-feira. Cheguei lá, começava às 7 da noite, e aí marquei de jantar com os amigos às 21, lá no Jardins. Aí cheguei para ele, falei, tudo bom, tudo bem. Aí falei pro secretário dele, quando for mais ou menos umas 8h30, você me arruma um Uber? Aí ele olhou para mim, como assim? Eu falei, não, o Uber, né? Que eu vou jantar com os amigos 9 horas. Ele falou, doutora, só não sai daqui antes das 10. Ô, misericórdia. Aí eu falei assim, não tem condições. Porque assim, quem vai ter saco para assistir isso tudo? Aí ele falou, fica aí quietinha. E aí foi. E eu me lembro que foi muito agradável. Eu saí de lá 11h30. Bens a Deus. Né? E, surpreendentemente, depois daquilo... Engraçado, jovens começaram a chegar, mas começaram mesmo, de uma maneira que eu falei, mudou alguma coisa aqui, né? E eu descobri que essa é a maneira que eles estão pedindo para a gente passar o conhecimento.